deixou genuinamente confusa a ler estes manuais. Quase 30% de todas as mortes por suicídio ocorrem em pessoas com 60 anos ou mais. Pois é um dado muito pesado. Bate forte. Bate mesmo, é quase como um soco no estômago. Mas depois a neurociência e a própria psicologia dizem-nos algo que, quer dizer, parece contradizer isto por completo. Estatisticamente, os adultos mais velhos têm uma saúde mental superior à dos mais jovens. Exatamente. Tem uma prevalência muito menor de perturbações psicológicas. E eu fiquei a pensar como é que estas duas realidades tão extremas coexistem na mesma faixa etária. Bem, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. A nossa missão hoje é desconstruir a psicopatologia na velhice, com foco cirúrgico nas demências. E acho que essa contradição que mencionaste é o ponto de partida perfeito para quem nos ouve, porque o envelhecimento não é por si só uma doença. Quando olhamos para a biologia pura, a vasta maioria envelhece com uma enorme resiliência. Claro, o declínio não é uma regra. Não, de todo. É um mito cultural. O que vamos explorar hoje é o que acontece biologicamente quando as reservas falham e a arquitetura do cérebro entra em colapso. O grande guarda-chuva da demência. Pois a palavra demência é atirada para o ar com uma liviandade incrível, não é? Como se fosse um fardo inevitável de fazer 80 anos. É verdade. Mas clinicamente, as diferenças entre o Alzheimer, a demência vascular e a demência frontotemporal são abismais. Falhas estruturais completamente distintas. Então vamos lá começar por resolver esse paradoxo inicial. Lemos que cerca de 14% dos adultos com mais de 60 anos têm alguma perturbação mental, sobretudo depressão e ansiedade. Certo. Mas depois, e isto é que me fez confusão, olhamos para os lares de idosos, para as estruturas residenciais, e a prevalência de perturbações mentais dispara para quase 80%. É um salto brutal. É um abismo. O que eu pergunto é, será que estamos a confundir o envelhecimento biológico com o impacto de viver num isolamento institucional? Sem dúvida alguma. Estamos a medir o impacto de um ambiente onde a autonomia é drasticamente reduzida. A saúde mental nesta fase é moldada por uma convergência de stressores severos. Tipo o quê, na prática? Luto repetido, a perda de amigos, de cônjuges, a própria reforma que elimina o propósito diário. E, biologicamente, este stress crónico liberta cortisol de forma contínua. E o cortisol em excesso é tóxico para o cérebro, certo? Muito tóxico, sobretudo para as áreas da regulação emocional. E a isto, junta-se um fator clínico que é crítico, a polimedicação. Ah, sim. Estamos a falar daquelas pessoas que tomam 10 ou 12 comprimidos por dia. Exato. E o fígado e os rins de uma pessoa de 80 anos... Já não processam as toxinas à mesma velocidade. Nem pensar. Um medicamento para a atenção, outro para dormir, um analgésico. Isto interage de formas imprevisíveis. Muitas vezes o que parece ser um declínio cognitivo grave... Aquela confusão mental, letargia... Exatamente. É, na verdade, uma intoxicação medicamentosa. Ou infecções urinárias, que afetam diretamente a neuroquímica dos mais velhos. Uau! Isso leva-nos a um conceito dos textos que me deixou arrepiada, que é o nihilismo terapêutico. Pois, isso é um problema real nos cuidados de saúde. É aquela ideia de que se o médico ver o idoso letárgico, assume logo, é da idade. É uma desistência automática. É a crença infundada de que um cérebro envelhecido já não tem plasticidade, que a tristeza profunda é um anexo obrigatório da idade. E quando o profissional adota esta postura, condena o doente a um sofrimento que era perfeitamente tratável. Ignorando a biologia. Claro, o cérebro forma novas conexões até o último dia de vida. Atribuir uma depressão clínica apenas à velhice é negar o direito à saúde. Mas há um ponto de viragem nesta nossa conversa. Até agora falámos de coisas tratáveis, não é? Intoxicações, depressão. Mas temos de entrar no território onde o declínio é irreversível. Onde a própria estrutura do cérebro se desintegra. Exato. As estatísticas cognitivas mostram uma rampa assustadora. A demência afeta cerca de 5% da população até aos 79 anos, mas quando passamos a barreira dos 90 anos, salta para 37%. É exponencial. E o peso pesado, que representa para aí 60% a 80% disto tudo,
É a doença de Alzheimer. O Alzheimer é um dos processos patológicos mais implacáveis que conhecemos. E é preciso que quem nos ouve perceba uma coisa essencial. O cérebro não fica apenas cansado. Não é desgaste material. Não. É uma doença física, visível ao microscópio. Nós temos um sistema de limpeza, o sistema linfático, que limpa os resíduos enquanto dormimos. No Alzheimer, esse sistema falha. E o lixo acumula-se. Exato. Acumulam-se duas proteínas específicas. A beta-amiloide, que faz placas tóxicas fora das células, e a proteína tau, que cria emaranhados lá dentro. Ou seja, a célula é asfixiada por fora e colapsa por dentro. Sabes, eu antes usava aquela analogia da biblioteca para explicar o Alzheimer. Dizia que o bibliotecário dos arquivos recentes era despedido e, por isso, as memórias antigas ficavam, mas as novas não eram arrumadas. É uma analogia clássica. Mas agora percebo que fica aquém, porque o hipocampo, onde o Alzheimer costuma começar, não é só o bibliotecário, é a própria tipografia da biblioteca. É uma excelente forma de ver a coisa. O hipocampo é a prensa onde as memórias são impressas. Se a tal proteína tau destrói a tipografia, a informação do que a pessoa comeu ao pequeno almoço simplesmente nunca é impressa. Nunca chegou a existir no cérebro dela. Literalmente. Por isso é que é tão inútil confrontar o doente com "eu já te disse isso há bocado". Para aquele cérebro, a informação não entrou. E a tragédia é que o fogo não fica contido no hipocampo. Espalha-se para o córtex cerebral. É aí que passamos da fase leve para a moderada, não é? No início, a falha é só perder as chaves. A pessoa ainda conduz, disfarça bem. Mantém a fachada social, sim. Mas na fase moderada, que pode durar anos, a doença atinge as áreas da linguagem, do raciocínio e até do processamento sensorial. É quando começam a deambular. A perderem-se na própria rua. E é uma razão anatómica. O cérebro perde a capacidade de processar mapas espaciais. Já não conseguem ler a planta da própria casa. Isso gera um terror absoluto e desconfiança. E na fase avançada, pronto, a destruição é tão massiva que perdem o controle muscular básico, como engolir. É tipo um apagamento lento, o que nos leva a um contraste muito interessante nos textos, porque se o Alzheimer é este incêndio lento na tipografia, há um outro extremo, um declínio que cai de um precipício. A demência vascular. Exato. Onde o problema não são as proteínas a asfixiar, mas sim a falha no fornecimento de combustível. Um problema de canalização no edifício do cérebro. Uma boa metáfora, de facto. O nosso cérebro pesa só 2% do corpo, mas consome 20% do oxigênio. Depende de uma rede imensa de vasos sanguíneos. Quando essa canalização falha, o fluxo é reduzido. O tecido morre por falta de oxigênio, a hipóxia. Precisamente. É um mecanismo mecânico e circulatório. Mas espera, na prática, como é que eu distingo isso? Como é que uma família sabe se o avô está a ter um declínio vascular ou se é o início do Alzheimer? Porque os pequenos AVCs silenciosos parecem invisíveis ao olho nu. A grande diferença está na forma como o declínio acontece. O Alzheimer é uma rampa, uma descida contínua. A demência vascular é muitas vezes como uma escadaria. Escadaria? Como assim? A pessoa tem um declínio súbito, cai um degrau e depois estabiliza durante meses. Depois sofre outro pequeno bloqueio que ninguém nota e cai outro degrau. É aos solavancos. Ah, faz sentido. E os sintomas dependem da área do bloqueio. No Alzheimer, a perda de memória é a regra. Na vascular, a memória episódica até pode estar intacta ao início. O que falha é a velocidade de processamento, o planeamento. Tipo, não conseguirem seguir uma receita de culinária que faziam há anos de olhos fechados. Exato. A função executiva vai à vida. E há alertas físicos, não é? Se o idoso ficar subitamente confuso, mas tiver dormência num lado do rosto, ou a fala arrastada, ou problemas a andar, e isto não é o avanço lento do Alzheimer, é uma emergência vascular. Completamente. E é por isso que o diagnóstico não se faz só com testes de memória. Requer uma ressonância magnética. Precisamos de ver as lesões brancas, as zonas onde os pequenos vasos colapsaram e o tecido morreu. E aqui entra uma ponta de esperança, não é? Porque os gatilhos do Alzheimer ainda são um mistério, mas os fatores de risco vascular nós conhecemos perfeitamente. São totalmente manipuláveis. Controlar a tensão, a diabetes, não fumar, combater o sedentarismo. Basicamente, proteger o coração é enviar combustível para o cérebro. É a melhor prevenção que temos. Mas vamos agora entrar na patologia que eu achei a mais devastadora de todas nos documentos. Quero propor um cenário a quem nos acompanha. Imaginem que a tipografia do hipocampo funciona 100%. Certo. A pessoa sabe onde está, lembra-se das férias, a memória está intocável, mas a personalidade desaparece. A bússola moral esfuma-se por completo.
E o pior, isto aos 45 anos, quando a pessoa tem filhos adolescentes. Estás a falar da demência frontotemporal, a famosa DFT, historicamente conhecida como a doença de Pick. Esta patologia vira do avesso tudo o que achamos que sabemos sobre demências. Porque ataca muito mais cedo, não Muito é? mais cedo. E atinge seletivamente os lobos frontais e temporais. Para perceber o impacto, temos de lembrar o que faz o lobo frontal. Eu sempre vi o lobo frontal como o travão de mão do cérebro. É o que me impede de mandar o meu chefe à fava numa reunião ou de comer um bolo inteiro sozinha. É o nosso filtro social. Essa imagem do travão de mão é neurologicamente impecável. O lobo frontal inibe constantemente a amígdala. E a amígdala é o nosso centro de emoções primitivas. Medo, fome, impulso sexual. Sem o travão de mão, A amígdala assume o comando. Na variante comportamental da DFT, as células da frente morrem. O resultado é a destruição da dinâmica familiar. A pessoa perde a empatia, fica com um egocentrismo atroz. Tem comportamentos impulsivos e impróprios. tipo começar a roubar comida no supermercado. Sim, ou fazer comentários sexuais a estranhos na rua. Gastam as poupanças todas em coisas ruinosas e não sentem um pingo de culpa ou arrependimento. Eu imaginador da família. O cônjuge acha que o parceiro deixou de amar da noite para o dia, acham que é uma crise de meia-idade grotesca, ou que a pessoa virou sociopata. É de uma solidão enorme tentar ajudar, especialmente por causa daquele conceito neurológico, a incapacidade de perceberem que estão doentes. A nosognosia é talvez o aspecto mais cruel da DFT. É preciso clarificar. Isto não é negação psicológica ou teimosia. O próprio hardware do cérebro, que nos permite ter autoconsciência, está avariado. Eles não têm equipamento físico para perceber que mudaram. Exatamente. Para o doente, ele está ótimo e o resto do mundo é que é irracional. Não dá para usar a lógica com alguém que perdeu biologicamente a capacidade de ver o próprio déficit. E é esta a grande diferença para o Alzheimer, porque o doente com Alzheimer desorienta-se no espaço, fica angustiado por estar a perder a memória. Na DFT, a pessoa vai ao supermercado e não se perde. A memória está lá. A desorientação espacial no início da DFT é muito rara, de facto. E não é só o comportamento. Há também a afasia progressiva primária, outra variante da DFT, que ataca a linguagem nos lobos temporais. Perdem a capacidade de formar frases, não é? Sim, ou de compreender palavras, embora o comportamento social até possa continuar normal durante algum tempo. E em ambas as variantes da DFT, ao contrário do Alzheimer, alucinações são extremamente raras. Uau! Fizemos aqui uma verdadeira autópsia biológica hoje. Vimos que a depressão nos idosos não é inevitável, vimos a falha na tipografia no Alzheimer, o colapso da canalização na vascular e a perda do travão de mão na DFT. É um panorama complexo. Mas a grande questão para quem nos ouve é: porquê é que precisamos de saber estes detalhes todos? Porquê é que rotular tudo apenas como demência é tão prejudicial na prática? Porque a precisão diagnóstica é a espinha dorsal do cuidado empático. Se não soubermos a mecânica, cometemos erros graves. Se for demência frontotemporal, forçar o doente a fazer jogos de memória é inútil e só gera frustração. O foco aí tem de ser gerir o ambiente para conter a impulsividade, não é? Exato. Se for demência vascular, a prioridade absoluta é o controle da pressão arterial e do açúcar, para impedir o próximo micro-AVC. Mas, acima de tudo, perceber a biologia ajuda as famílias a desculpabilizarem o doente. Isso é tão importante. Quando a esposa percebe que as palavras rudes do marido não são falta de amor, mas sim o córtex frontal a encolher, isso muda completamente a forma como o luto e o cuidado são vividos. É uma mudança de paradigma. Passamos da frustração à compaixão informada. E para fechar este nosso episódio, quero deixar um pensamento provocatório para toda a gente lá em casa. Falámos de patologias irreversíveis, mas a neurociência fala-nos imenso sobre reserva cognitiva. O nosso grande escudo protetor. Precisamente o cérebro tem esta plasticidade brutal, esta capacidade de criar novos atalhos. Se o Alzheimer começa a queimar uma ponte, um cérebro com uma forte reserva cognitiva já construiu 5 pontes alternativas para contornar o problema, compensando a falha. É a principal linha de defesa contra os sintomas de declínio estrutural.
Tem a ver com a densidade da nossa rede neural. Exato. E a reflexão que deixo é esta. Até que ponto os desafios intelectuais que temos hoje, os hobbies difíceis que começamos, as línguas que tentamos aprender ou as conversas complexas que temos aos 30, 40 ou 50 anos, Estão já a construir uma muralha. isso, até que ponto não estamos neste preciso momento a construir uma fortaleza cognitiva invisível? Não estamos só a passar tempo, estamos a construir fisicamente estradas que poderão mascarar estas doenças horríveis durante décadas. É a prova de que o cérebro não é um receptor passivo do envelhecimento. O esforço que lhe eximes hoje molda a sua defesa de amanhã. É uma perspectiva que nos devolve muito poder, não achas? Não somos passageiros passivos, somos os arquitetos da nossa própria resiliência mental. E é com esta ideia poderosa que nos despedimos. Um enorme obrigado por nos acompanharem em mais este mergulho fascinante nas fronteiras da mente. Cuidem dessas pontes neurais. Até à próxima análise aprofundada.